numa quinta-feira, entre os dias 19, começou o dia 19, no dia 19, por volta de 12, 12h30, 12h20, 12h40, foi o fato efetivamente da intoxicação. O quadro foi da seguinte forma, dá para descrever, era mais ou menos esse horário, como nós descrevemos. Nós estávamos concluindo uma reunião da coordenação com uma empresa que presta serviço para nós, e quando saímos na parte da frente do SIGS, ali próximo à balança, ouvimos já o pessoal envolvido com os primeiros intoxicados. O material de intoxicação, o material provável, o material de intoxicação, ele teria vindo já do momento da plataforma de recebimento, né? Porque os primeiros que apresentaram o quadro de intoxicação, e esse quadro foi tontura, náusea, turbidez no olhar, providenciamos então o deslocamento deles para o hospital mais próximo, que é a Seberi. Nós percebemos que eles estavam conscientes, né, normal, assim, podiam ser transportados sem maior risco, sim, né. Tínhamos naquele momento 3 pessoas intoxicadas. Quando acabamos de atender aqueles ali, já mais 4, se não me engano, apresentaram o mesmo quadro, e aí entrou outro veículo, aquele já saiu levando para o hospital. Enfim, que naquele momento resultou em 7 intoxicados. Fomos para o hospital acompanhar eles, fazer os primeiros atendimentos. Nós não identificamos não sabemos exatamente qual é o gerador da intoxicação, né? Mas a grande lição, o grande ensinamento é que esse material aí entrou, né, na hora da recepção, entrou um material clandestino, que não deveria ter entrado. Bom, quando retornamos do hospital, esse pessoal estava encaminhado, esse pessoal ficou numa espécie de uma quarentena por 8 horas, eles só saíram à noite do hospital, né, quando se apresentavam, digamos assim, um quadro de estabilidade, de normalidade. E aí eu e a minha equipe retornamos para o SIGS, era algo em torno de 3h30 da tarde, né, então foi um dia bem tumultuado. Quando chegamos aqui já tinha entrado o segundo turno, né, o segundo turno entra às 14h. Tinha entrado. E no momento que eu cheguei já tinha mais uma pessoa intoxicada. Imediatamente tiramos todos da área do galpão de triagem. Nós percebemos naquele momento que o galpão de triagem não oferecia condições de trabalho. E tiramos todos, isolamos a área, né? E não deixamos mais ninguém se aproximar do galpão de triagem. Toda essa história resulta em 5 dias parado o SIGS sem produzir, sem trabalhar produtivamente, né? E por causa desta negligência, que é culpa de quem? Se vamos buscar culpados, né? Alguém que colocou algum material com poder de intoxicação tal, que provavelmente seja volátil, gasifica no ambiente, intoxica as pessoas, e que não deveria ter vindo para os SIGS. Então eu estou no dia 19 de julho, era meio da tarde, eu tenho mais um funcionário e isolo a área porque a área está comprometida, não pode trabalhar, né? Então aquele dia já não trabalhamos mais, o nosso expediente vai até às 23 horas, não teve expediente, eu só trabalhei com máquinas tirando o material dali, né? E com isso nós achávamos que teríamos solucionado o problema. No outro dia, é 20 de julho, às 4 da manhã, perdão, às 5 da manhã, entra o próximo turno, né, que é o turno da manhã. Quando esses funcionários entraram, menos aqueles 10 que eu já tinha, aqueles 8, menos aqueles 7, porque um era do turno da tarde, menos aqueles 7 que estavam em casa e acompanhamento médico, entraram, eu tive mais um número de funcionários com intoxicação. E nós trabalhamos com a hipótese de ser um material que gasifica, que transforma-se em aerosol, coisa parecida, volatiliza. Como eu já tinha 8, foi mais 10, mais 11. Eu fechei com 19
casos de acidente de trabalho de intoxicação por esse fator. Aí, no dia 20, nós vimos que a coisa era muito mais grave do que nós estávamos convivendo, desenhando, esperando, né? Aí suspendemos totalmente as atividades dos SIGs. Comuniquei ao consórcio como um todo, são 31 municípios, 31 prefeitos envolvidos. Comuniquei à presidência do consórcio, ao prefeito Cleiton, que é aqui de Seberi, Cleiton Management, que é o presidente do consórcio. Comuniquei a ele que não tinha condições de permanecer sem uma averiguação mais aprofundada do trabalho. E isso era dia 20, era uma sexta-feira, era 2h30, 3 horas, 2 horas da tarde, talvez. Tomamos essa postura, essa decisão, reuni toda a turma, suspendi todos os funcionários, né? E com a ideia de voltar na próxima terça-feira, né? E aqui nós tomamos a seguinte providência: nós tiramos todo o material, mas todo o material mesmo, né? E entramos com água, com água corrente e aeração. Eu tenho um sistema de aeração lá dentro, ativei todo o sistema de aeração e fiz isso nesses dias, né? E determinei para os colegas do departamento técnico, né, que esse material fosse sendo removido e fosse acompanhado, né, na medida do possível, vasculhado para ver se encontrava algum material estranho que pudesse ser o agente causador, né. E disso aí resultou um relatório, né. Nós temos um relatório, né, bastante substanciado, grande. Depois encontramos basicamente algumas embalagens, né, de produtos que são usados na agricultura, né, os denominados de agrotóxicos, né. Algumas embalagens, era julho, né, julho se encerra na região de atuação do consórcio a semeadura das principais culturas do inverno: trigo, cevada, centeio, aveia, né. Aquele cheiro forte, assim, parece que entra e fica na cabeça, daí vai estar apertando, assim, do lado da cabeça, e daí automaticamente já vem a náusea. Daí tu sai fazendo ânsia, até que você vomita. E daí você começa a tremer. É uma sensação muito ruim. Daí meus outros colegas já saíram da esteira também, todo mundo passando mal, alguns vomitando, outros só fazendo ânsia. Tava saindo muita água da boca da gente. Daí, assim, o procedimento que eles dizem pra gente quando tem esse cheiro é não tomar água. E uns quantos tomaram água. Eu, como já tinha sofrido isso, eu já não tomei água. Daí o meu caso não foi tão grave. Claro, a gente foi pro hospital, passamos todo mal, tontura, mas teve uns que tiveram que ir para oxigênio, tiveram que fazer mais tempo de soro, porque a intoxicação tinha sido maior pela injeção de água. Porque não pode ingerir água porque leva para a corrente sanguínea, né? Então, aquele dia depois do intervalo, tu veio trabalhar e daí aconteceu... Isso. Qual foi teu primeiro sintoma? Deu náuseas, alguma coisa assim? Como que foi a questão depois de ser intoxicado? Como é que ficou? Se ficaram receosos? A gente sabe que, como comentou, não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas agora vocês tomam um pouco mais de cuidado aí? Ah, com certeza. Começa lá em cima, onde largam o lixo, né? Já começa de lá a preocupação. Se vê alguma bolsa com algum material estranho, algum líquido diferente em algum dessas embalagens de agrotóxico, já é retirado para fora e depois se é olhado com calma. Não cai mais direto na esteira como era. E a gente também, né? Os IPI agora a gente dá mais importância para os IPIs, né? Não fica tão relapso nisso, cuida bastante. Um fica cuidando do outro, fica dizendo para o outro, né? Se colocar no nosso lugar como pais e mães de família, que a gente sai, deixa a família da gente e vem para cá ganhar o sustento, né? Então, da mesma forma que qualquer serviço é digno, esse nosso aqui também. Se não fosse a gente para separar o que vocês fazem em casa, o que a gente faz em casa, o que seria desses municípios, né? Até do cuidado do manuseio, colocar uma descriçãozinha no que é vidro, ou embalar com um jornal, colocar num saquinho mais grosso, para a gente chegar aqui e já saber que aquilo ali é um vidro, né?